Eu gostaria de, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, e certamente falando também com a devida vênia do presidente Lindenberg Farias, em nome da Comissão de Assuntos Econômicos, agradecer o desempenho do senador Luiz Henrique, que abraçou essa causa não como catarinense, mas como brasileiro, né? Representando os estados, dezenas de municípios que propugnam por um nível de compromisso fiscal orçamentário mais justo. Quero fazer, neste momento, um registro histórico. Às vezes, não se dá, a partir do momento do fim de uma missão, o valor necessário às lutas e às batalhas. E quero, neste momento, até com a minha insuspeição, falar do desempenho do senador Lindenberg ao longo deste ano no trato desta matéria. Muito bem. Senador Lindenberg foi incansável no seu espírito guerreiro, na sua forma de ver o país. Ao assumir a Comissão de Assuntos Econômicos, não descansou, senador Aloysio, enquanto não visse, não acompanhasse, não encontrasse o destino da sua luta aprovada pelas comissões. Foi assim ao longo de todo esse processo na Comissão de Assuntos Econômicos. Inúmeras reuniões foram feitas. E Vossa Excelência agora, senador Lindenberg, receba da Comissão de Constituição e Justiça o nosso tributo de agradecimento, porque aqui nós estamos julgando a constitucionalidade e a juridicidade dessa matéria. Mas o seu mérito foi construído na Comissão de Assuntos Econômicos. O mérito do resultado, o encaminhamento das ações, as ininterruptas reuniões promovidas foram, sem dúvida alguma, motivadoras da ação da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu quero, antes de colocar em discussão a matéria, passar a palavra a Vossa Excelência. Não, senador Vital do Rego, eu quero agradecer. A senadora Ana Amélia está querendo fazer um encaminhamento e... Depois, não, Vossa Excelência, ela vai encaminhar. Não, porque eu concordo, eu toparia falar depois. É esse o encaminhamento da senadora Ana Amélia? Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente, eu queria, sem prejuízo do debate e da discussão desta relevante matéria, mas dada a imperiosa necessidade, como disse o relator, Vossa Excelência, e o próprio presidente Lindenberg Farias, da CAI, e Vossa Excelência da CCJ, pela relevância da matéria, por já ter havido um entendimento e um acordo com o governo, o senador José Pimentel, de votar a matéria nessas comissões e depois, só em fevereiro, votaremos em plenário. Como esse entendimento, eu imagino, esteja mantido, nós votaremos a matéria e começaremos a sugestão que eu faço ao plenário das duas comissões e, em seguida, a abertura do debate. Regimentalmente, imagino que possa isso ser viabilizado sem prejuízo da qualidade do debate que vai ser feito. Primeiro eu vou consultar o líder do governo no Congresso Nacional, e dizer a Vossa Excelência que tenho todo o interesse de votar a matéria. Não posso inverter o procedimento à luz do regimento. Se eu votar a matéria, eu encerro e vou partir para um próximo projeto. Eu não posso inverter, votar a matéria e depois abrir a discussão, porque quem nutre, quem alimenta a votação é exatamente a discussão. Né? A discussão. Então, se Vossas Excelências concordarem em não discutir a matéria, estando acordes ao relator Luiz Henrique, eu imediatamente colocarei em votação a matéria, ouvindo antes o líder do governo no Congresso Nacional. Se Vossas Excelências decidirem por discutir a matéria, eu abro o processo de discussão e depois de votação. Eu sou refém do plenário. Então,
estou aqui pronto para executar a decisão de Vossas Excelências. Senador Pimentel, o acordo é votar hoje, e aí eu consulto Vossa Excelência, porque esse foi o acordo construído pelo senador Luiz Henrique, pelo senador Eduardo Braga, pelo senador Aloísio, por todos os senadores, pelo senador Lindenberg, para votar hoje a matéria, e o plenário ficaria para o ano seguinte. Não é isso, senador Pimentel? Senhor presidente Vital do Rego. Quero dar meus passos absolutamente acordes com o plenário. Senhor presidente Lindenberg, nosso companheiro de partido, nosso relator Luiz Henrique, senhoras e senhores. Esse entendimento é resultado de um grande diálogo envolvendo a mesa da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, presidido pelo senador Lindenberg Farias, pelo senador Vital do Rego aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça e especialmente pelo nosso relator Luiz Henrique, construindo um grande entendimento para que nós pudéssemos concluir toda a votação nas comissões técnicas e deixasse para fevereiro, a partir de fevereiro, votar o mérito no plenário do Senado Federal. Portanto, esse acordo foi feito com o governo, senhor presidente, e ele está mantido. A nossa orientação, a orientação do governo, é aprovar o parecer do nobre relator Luiz Henrique dos moldes aqui apresentado e, em seguida, nós votaríamos em fevereiro no plenário do Senado Federal. Bom, eu vou consultar o senador Lindenberg, né, se podemos dar início à votação ou ao debate. Eu estou de acordo com o encaminhamento da senadora Ana Amélia. Vamos votar. Vamos votar e vamos trabalhar. Um esclarecimento ali do governo. O acordo é votar ou aprovar? O acordo é aprovar nas comissões e vai para o plenário em fevereiro. E aprovamos em fevereiro. Vamos fazer todo o debate. Ao debate. Compromisso firmado, eu gostaria só de salientar. Senador Luiz Henrique, como relator. O compromisso firmado pelo governo. E eu quero agradecer à presidente Dilma Rousseff e ao ministro Guido Mantega, que estão empenhados nesse acordo. E compartilhado com o presidente do Senado, Renan Calheiros, é de nós aprovarmos essa matéria na primeira semana de fevereiro, no início da sessão legislativa. E eu quero aproveitar esse momento para enaltecer o trabalho da consultoria da Casa. Nós temos, senhores presidentes, uma consultoria de alto nível. Tá? O servidor público do Senado se exalta por essa consultoria. E eu quero agradecer aos doutores José Alfredo Pellegrini e Marcos Mendes. E a minha sempre prestimosa assessora, a doutora Cláudia Magalhães, que viabilizaram chegarmos a esse momento. Eu vou passar a palavra ao senador Ricardo Ferraz, senador Álvaro Dias. É pela ordem. E vou abrir o período de discussão. Como ninguém vai discutir, somente intervenções rápidas, para que eu possa fechar o processo de discussão e iniciar o processo de votação. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, para a economia processual, eu quero apenas fazer coro à manifestação da senadora Ana Amélia. Esse é um tema consolidado. Nós estamos com isso fazendo nada mais, nada menos do que um equilíbrio econômico-financeiro desses contratos dos municípios brasileiros com os estados brasileiros, com a União, em função da profunda alteração da conjuntura macroeconômica. Então, pela consolidação do tema, pela excelência do relatório apresentado pelo senador Luiz Henrique, eu quero, como fez Vossa Excelência, cumprimentar o meu presidente na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindenberg, que foi incansável, que foi perseverante ao longo desse ano na construção do ambiente que pudéssemos chegar a essa convergência. O senador Lindenberg foi realmente incansável, superamos, mas Vossa Excelência, como nosso presidente, liderou esse processo. E esse processo faz justiça à combalida Federação Brasileira, à medida que os nossos estados e os nossos municípios, e eu falo com tranquilidade, senhor presidente, porque o meu estado, o estado do Espírito Santo, no tempo, fez um ajuste fiscal que o transformou em 2010, pelo ranking da Secretaria do Tesouro Nacional,
no Estado brasileiro com maior capacidade de investimento proporcional à sua arrecadação em função de todo um esforço que foi feito para ajustar de forma estruturada as contas públicas do nosso Estado. Mas essa não é a média nacional. Por isso, esse esforço, me parece que a fala da senadora Ana Amélia é na direção de votarmos essa matéria para que na primeira quinzena de fevereiro nós possamos, por assim dizer, liquidar esse processo e esse debate aqui no Senado. Muito obrigado. Senador Álvaro Dias, senador Moca, para encerrarmos a fase de discussão. Senhor presidente, bem rapidamente dizer que a nossa prioridade é preservar a lei de responsabilidade fiscal que mudou a cultura da administração pública no país. Então, toda matéria que possa flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal merece o nosso cuidado especial. Por essa razão, por não conhecer em profundidade a proposta apresentada agora pelo senador Luiz Henrique, que merece, evidentemente, o nosso respeito e tem todo o apreço da nossa parte, respeitamos a sua honestidade intelectual. Eu vou me abster de votar, senhor presidente, para poder depois estudar melhor a matéria, a fim de que no plenário possa dar a minha contribuição ao debate. Senador Porque, eu Álvaro repito, Dias. a nossa preocupação essencial, prioritária, é a preservação da lei de responsabilidade fiscal, fundamental para o país. Senador Álvaro Dias, posso esclarecer? Para pedir o seu voto, inclusive porque ele me foi reclamado ontem pelo secretário da Fazenda do Paraná, que esteve em meu gabinete, junto com outros secretários, com praticamente quase todo o CONFAS. O projeto de lei não flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, pelo contrário, né? Alcança de forma mais forte ainda o espírito dessa lei de responsabilidade. Vossa Excelência pode ficar tranquilo com isso. Eu confio em Vossa Excelência, mas vou preservar-me. Já tem metade do voto, senador Até Álvaro Dias. porque quando há pedido de secretário de Fazenda, eu fico desconfiado, mesmo que seja do meu estado. Porque é inevitável o oportunismo, o imediatismo, né? Ok. Os que governam têm como horizonte temporal a exata duração do seu mandato. Então nós temos que ter essa preocupação, com uma visão estratégica de futuro sempre, senhor presidente. Por mais apreço que eu tenha pelo secretário do meu estado. Senador Moca, senador Pedro Tax. Senador presidente Vital do Rego, meu caro líder Luiz Henrique, que é o relator dessa matéria. Eu penso, senhor presidente, que em função dessa conjuntura dos estados, é claro que o senador Álvaro Dias, ele tem razão quando diz que a gente tem como horizonte um marco temporal de mandato. O problema é que os estados estão realmente com limites mesmo, orçamentários e financeiros, né? E claro que a mudança desse indexador, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é 15%. É um negócio assim, né? Um absurdo dos absurdos. Então eu acho que de qualquer forma, né? Nós vamos trazer para esses estados um alívio, né? E nessa expectativa, com essa visão, embora reconheça imediatista, mas é o que nesse momento, né, o Senado ou os senadores podem fazer e viabilizar, ou pelo menos equilibrar financeiramente os estados, sobretudo aqueles que refinanciaram as suas dívidas logo no início, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, e hoje paga, né, juros altíssimos, sem nenhuma relação de realidade com o cenário econômico atual. De forma que eu quero parabenizar o senador Luiz Henrique, sei dessa sua luta, né, isso foi discutido dentro da bancada do nosso partido, o PMDB, e o senador Luiz Henrique foi inclusive o autor desse relator, mas também já fazia como dele exatamente essa proposta, de forma que eu apoio isso. Senador Pedro Tax, depois senador Flecha, e assim vamos atender a senadora Ana Amélia.
Senhor presidente, eu vou deixar para debater esse tema com maior largueza, profundidade, verticalidade lá no plenário. Concordo inteiramente com a troca do indexador daqui para frente, conforme o artigo 2º. Eu tenho dúvidas sobre a proposta do Executivo de dispensar a compensação de renúncia de receitas pelo motivo genérico, abro aspas, de não redução da arrecadação em função das demais etapas da cadeia produtiva. A repercussão disso na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no artigo 14, parágrafo 3º. Eu tenho algumas dúvidas e em homenagem ao senador Luiz Henrique, relator, que nós todos devemos confiança, e isso já foi comprovado, não precisaria, a sua história já comprova, mas estrago um ponto específico, a questão da votação do Código Florestal, do projeto, e Vossa Excelência, nós debatemos isso em plenário. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu vou debater em plenário. Quais sejam? Aplicação de novas condições de renegociação para a mesma taxa para todos os entes, né, para manter as condições mais favoráveis ao que fizeram um esforço maior de ajuste no início do contrato, né? Isso, quem sabe, a modificação do inciso 1 do caput, reabrir a flexibilização, flexibilizar os limites de pagamento de dívida em relação à receita, também tenho dúvida disso. A delegação aos bancos privados, o papel de verificação do cumprimento dos limites fiscais dos candidatos a empréstimos, isso está no artigo 10, né, eu tenho dúvidas disso. E a vedação incondicional da emissão de títulos da dívida mobiliária dos estados e municípios. Eu tenho a impressão, e espero que seja uma impressão, que alguns benefícios aqui serão concentrados nos maiores estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, um pouco em Alagoas e no município de São Paulo. Eu tenho dúvidas disso, vou debater em plenário. Para o estado de Mato Grosso, eu gostaria de ressaltar, conversei com o secretário de Fazenda do estado, aqui o efeito dessas posições da mudança do índice seria obter uma redução de quase 1 bilhão no estoque da dívida. Isso, o primeiro ponto que eu concordo, seria importante, mas eu me reservo ao debate disso com mais largueza lá no plenário, em homenagem ao senador Luiz Henrique. Eu queria agradecer aos senhoras e senhores senadores pelo gesto de compreensão, de apoio e de solidariedade ao senador Luiz Henrique, que é um testemunho vivo do homem público probo, reto, com absoluta consciência do seu dever, já marcou a sua vida com gestos de tamanha largueza como este ao relatar para o país uma matéria tão controversa, mas tão necessária. Eu, efetivamente, sei que Vossas Excelências, assim como fez agora o senador Pedro Táxi, deverão tirar todas as suas dúvidas em plenário. Vamos ter uma sessão na primeira semana do mês de fevereiro, uma sessão que vamos celebrar efetivamente esse reencontro do país no pacto federativo com as causas mais justas. Por isso, peço o apoio dos senhores ao relatório do senador Luiz Henrique. Ouço o senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Vital do Rego, presidente, senador Lindenberg Farias, da CAI, relator, senador Luiz Henrique, senhoras senadoras, senhores senadores. Serei breve, senador Vital do Rego, para homenagear o senador Luiz Henrique pela competência, pelo esforço que fez na apresentação do seu relatório. E dizer que, como disse aqui o senador Pedro Táxi, vamos deixar para discutirmos profundamente e em profundidade o projeto na sessão de plenário, na próxima sessão legislativa, iniciar-se em fevereiro do próximo ano. Até porque tenho certeza absoluta que, em conversas com o secretário de Fazenda do Estado do Pará, o doutor José Toche, não é o que os estados e o Distrito Federal estavam esperando em termos de renegociação da dívida, mas é aquilo que tenho certeza foi possível para o senador Luiz Henrique em termos de conciliar as questões da União para com a necessidade urgente dessa mudança do indexador da dívida que está asfixiando todos os estados e os municípios brasileiros. Quero parabenizar o senador Luiz Henrique e vamos aprovar o seu parecer.
Vou encerrar o processo de discussão, não havendo mais quem queira discutir, e já fazendo menções exatamente à forma como esta comissão e a Comissão de Assuntos Econômicos estão conduzindo a sessão conjunta para transferir para o plenário a discussão macro do tema. Encerro a discussão. Em votação no âmbito da CCJ, o relatório favorável ao projeto e as emendas de redação número 1, 2 e 3 e contrário às emendas 4, 5 e 6, com 2 emendas de redação que apresenta as senhoras e senhores senadores, membros da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Em votação no âmbito... Transfiro para o senador Lindenberg, por favor. Senhor presidente. Em votação no âmbito da CAI. Senhor presidente. Em votação. Senador Lindenberg. Senador Lindenberg, por favor, faça questão, senador. Senhor Lindenberg, pela ordem. Senador Rodrigo Hollenberg. Eu não queria votar sem registrar também nosso agradecimento da bancada do Distrito Federal ao senador Luiz Henrique pelo acolhimento de emendas de minha autoria e do senador Ginhagelo, porque esse projeto ele veio com uma falha, porque não constava o Distrito Federal. E em função dessa nossa emenda foi acolhida. E quero agradecer e me somar a todos os senadores que ressaltaram o espírito público já amplamente conhecido do grande relator dessa matéria, senador Luiz Henrique. Muito obrigado em nome da bancada do DF. Em votação, no âmbito da CAI, o relatório favorável ao projeto e as emendas de redação números 1, 2, 3 e contrário às emendas número 4, 5 e 6, com 2 emendas de redação que apresenta. Os senhores senadores, membros da Comissão de Assuntos Econômicos que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos Econômicos favoráveis ao projeto com as emendas de redação número 1, 2, 3, 4 e 5, CCJ CAI. Senhores, presidente... Senhor presidente, apenas para registrar o meu voto de abstenção. Senhores, só quero fazer um registro aqui rápido. Eu não quis falar antes, porque queria seguir as recomendações da senadora Ana Amélia. Eu, sinceramente, acho que o Senado atuou como Casa da Federação. Muitos consideravam esse projeto enterrado. Não havia mais condições políticas de ser votados. E acho que houve aqui um empenho dessa Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, em especial o talento e habilidade do senador Luiz Henrique para construir um acordo com o governo federal. Porque eu quero chamar a atenção aqui o que falou o senador Luiz Henrique. O espírito, senador Pedro Táxi, do acordo feito no Programa de Ajuste Fiscal em 97 tinha sido alterado. Naquele momento, a taxa Selic era 45%. O acordo foi extremamente vantajoso para os estados e municípios brasileiros. Houve uma distorção com a alteração da conjuntura macroeconômica. Eu só queria dar 2 dados. Se os senhores terem uma ideia, de maio de 2000 a dezembro de 2012, a taxa Selic subiu 452%. IGPDI mais 9, 762%. O valor refinanciado em 97 tinha sido de 127 bilhões. Foram pagos, senador Pedro Táxi, 263. Mesmo assim, o saldo devedor é de 467 bilhões. É como se a União estivesse lucrando com esses empréstimos concedidos aos estados. Só para encerrar... Como se tivesse quero citar dados que já senador, foram aqui... como se estivesse lucrando, não. Ela está lucrando. Está lucrando. Não como se ela estivesse Exatamente, está lucrando. Muito bem, senador Pedro Simão. Só aqui reforçar com dados que foram oferecidos pelo senador Luiz Henrique, o estado de São Paulo, do senador Aloysio Nunes, tinha uma dívida de 46,5 bi, pagou 78 bi e deve 184. Minas Gerais devia 14, pagou 25 e deve 63. Eu não tenho o Rio Grande do Sul. O senador Luiz Henrique tem o Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui. Rio Grande do Sul, senador Pedro. A dívida renegociada em 1998 foi 9,2 bilhões. Até 31
de 2012, nós pagamos 19 milhões. Hoje nós devemos 41 bilhões. Olha, eu gostaria de saber, então, nem a Jota ganha, sabe, Major? Nem a Jota ganha isso que o governo está ganhando. Então, vamos votar, senhor presidente. Já foi votado. Só estou falando depois da votação. Já foi votado na CAI também. Já votou na CAI. Os senhores. Então eu só quero encerrar, senador Ricardo Ferraz, para devolver aqui ao nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que não dava para aceitar essa ideia de enterrar o projeto, até porque a gente sabe o impacto nas contas públicas, a soma é zero. Você sabe da dívida do setor público, atinge 1.654 bilhões. Desse montante, 1.129 bilhões são dívida do governo federal. 468 bilhões são dívidas dos governos estaduais e municipais. Se você diminui alguma coisa a dívida da União e aumenta dos estados, ou vice-versa, a soma é zero, o impacto nas contas públicas. Então não dava para aceitar que esse projeto fosse enterrado. Por isso eu parabenizo o senador Luiz Henrique e o Senado Federal por ter prosseguido com a votação ainda nesse ano na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, senador Vital do Rego.